Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 10º dia do alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo cada dia um pouquinho mais de clareza e entendimento do porquê fazemos o que fazemos, do porquê operamos como operamos, né? Por que reagimos como reagimos, o que tem por trás do meu eu, o que tem aqui dentro, bem escondido, bem guardadinho e que muitas vezes optamos por não olhar, optamos por não acolher, porque sim, dói, é um desafio muito grande nos encontrarmos com nós mesmos, olharmos para nós. Por isso que todos os dias eu insisto um tanto mais, cuide de você. Volte para você, esse é o teu lugar e somente no teu lugar é que você tem força, só no seu lugar é que você consegue ressignificar, reestruturar e modificar o seu modo operante. Você não é o que as pessoas dizem que você é filho amado de Deus e nessa essência, nesse amor genuíno, intrínseco que já há em você, nada pode nada pode ser mais forte do que o que Deus colocou em você, nada pode permanecer para sempre em você, exceto aquilo que Deus colocou em você. Então é para este lugar que eu nos convido a cada amanhecer, porque quando falo com vocês, estou falando também comigo. Quando falo com vocês e depois me ouço também, estou falando para mim também. É um despertar na consciência, na escolha, na decisão e permanecer nessa decisão de estabelecer limites, de perdoar, de soltar as malas, de ir reintegrando tudo aquilo que já é meu, reintegrando, tomando posse, tudo aquilo que já tem disponível para mim. E hoje, neste dia, eu quero trazer um tanto mais de clareza para todos nós sobre vícios. Porque sim, todos nós somos viciados em algo ou alguma coisa. Por quê? Primeiro, uma explicação científica. O nosso cérebro, ele precisa nos fazer permanecer vivos. E para que o nosso cérebro consiga nos manter vivos, nós precisamos permanecer nos caminhos neurais que ele nos impõe. E esses caminhos neurais, nada mais, nada menos, são do que vícios. Por quê? Aquilo que é fácil, o que é um vício? Aquilo que é gostoso, que é fácil, que você faz sem perceber. E é exatamente isso que o nosso cérebro nos faz. Ele nos leva, ele nos sequestra o tempo todo para permanecermos em caminhos neurais que para ele já é um vício, já está fácil, já é fluido, ele não precisa gastar energia para nos permanecer vivos. Então, é essa clareza que nós precisamos ter, que todos os vícios, bons e ruins, começam por um instinto de sobrevivência. O cérebro encontra caminhos para nos fazer ficar vivos. E aí isso se torna um vício. Então, o vício em drogas é para fugir da dor, o vício no álcool é para anestesiar a raiva, viciar em compras para preencher vazios, vicia em trabalho para provar que você não precisa do trabalho, vicia em relações destrutivas que repetem a mesma ausência que faltou lá atrás. Então, faltou algo lá atrás, o meu cérebro encontra, cria um caminho neural para me fazer permanecer viva, logo eu vicio nesse caminho neural. Então, eu preciso repetir situações, eu preciso repetir padrões destrutivos, não só de relacionamentos destrutivos, mas de ações, de comportamentos que mais me machucam do que me fazem bem. Então, por mim e por todas as pessoas que estão ao redor. Só que eu só sei operar nesse caminho neural. E isso se torna um vício de repetir brigas, repetir situações que destroem o meu emocional, repetir situações que me fazem permanecer parada para permanecer viva. Então, o meu cérebro ele encontra esses caminhos, vicia em dívidas para se manter para se manter preso no ciclo de falta. Então, tá sempre faltando, sempre aquela escassez, sempre aquela. Por quê? Porque algo faltou lá atrás, não só financeiro, mas faltou e faltou muito para eu me sentir confortável e seguro. Logo, eu vicio em estar sempre em dívidas, vicio sempre em estar devendo, sempre no aperto, porque eu só tenho esse caminho neural. Foi o que o meu cérebro aprendeu a permanecer nesse caminho neural de escassez. Logo, eu permaneço em dívidas, por mais que faça muito dinheiro, por mais que faça muitas coisas acontecerem, eu permaneço nesse caminho
nesse caminho neural de estar sempre na escassez, de estar sempre no limite do limite. Por quê? Porque foi o que eu aprendi desde a infância a operar nesse caminho neural. Logo, mesmo que eu faça muito dinheiro, depois que eu faça na vida adulta, eu faça muito dinheiro, é aquele adulto que está sempre na escassez, que está sempre resolvendo coisa que não precisava resolver, porque não tem outro caminho neural. Então, deixa que eu faço, porque aí eu economizo nisso, mas aí estou pendurada no outro. Então, está sempre mendigando, entre aspas, porque não pode se permitir. E as pessoas não compreendem que existem muitas pessoas, né, que fazem muito dinheiro, que têm uma condição financeira muito boa, mas não consegue desfrutar, não consegue contemplar, não consegue perceber que pode ser mais leve, que já pode ser tranquilo. Tá sempre naquela autocobrança, naquela miséria emocional e financeira, mesmo não precisando mais estar. Só que a pessoa não consegue acordar, despertar de que ela não precisa mais permanecer neste lugar, que já pode ser leve, que já pode ser de desfrute e que principalmente ela já pode sinalizar para o cérebro que agora é seguro, que agora está confortável, que agora ela pode se permitir. Então é isso que os vícios fazem conosco. Então, quando se fala em vício, as pessoas já pensam no vício do cigarro, no vício do álcool, no vício da droga. Não, não é só esse vício. Não são só esses vícios que são vícios ou que nos sequestram. Não, pelo contrário. Então, existem muitos outros caminhos neurais que o nosso cérebro cria para nos fazer permanecer vivos, porque é só essa função do nosso cérebro, nos fazer permanecer vivos. Então, quando nós compreendemos isso e ampliamos um tanto mais do olhar para compreender que os vícios, ninguém quer ser viciado, os vícios negativos, né? Ninguém quer ser viciado. Existe um buraco emocional muito profundo e esse buraco emocional, enquanto ele não for resolvido, ele vai ficando cada vez mais profundo. Então a pessoa começa a ter muitas outras dependências, não só físicas, mas emocionais e especialmente emocionais, para tentar esconder esse buraco, para tentar tapar esse buraco. Só que enquanto eu não consigo olhar verdadeiramente para esse buraco, para o que faltou, e normalmente agora é um olhar terapêutico e emocional sobre os vícios, normalmente esse tapar buraco, esse buraco que está gritando e está fazendo com que sejam criados caminhos neurais, normalmente não é uma regra, tá? Não é absoluto, mas normalmente esse buraco ele é instalado em nós pela ausência do pai, pela ausência física do pai, pela ausência emocional do pai, ou esse pai era fraco, ou esse pai decepcionou, ou esse pai frustrou, teve uma grande frustração em relação ao pai. Então, os vícios, todos eles surgem normalmente, não é uma regra, mas normalmente pela ausência, por esse buraco paterno. Então, essa lacuna paterna fica aberta e o cérebro, que o pai é o quê? O pai é a segurança, o pai é a execução, o pai é a materialização. Quando falamos do pai, eu vou falar especificamente do pai mais para frente, mas só para trazer essa clareza sobre os vícios. Quando a gente olha para o pai é tudo isso. Então, se eu não tenho segurança, se eu não tenho confiança, se eu não consigo materializar, não consigo permanecer no gostosinho, no conforto, é porque esse pai faltou em alguma instância. Mesmo estando presente em alguma instância para esse filho, o pai faltou. Ou às vezes o pai realmente estava ausente, não só fisicamente como emocionalmente. Então, é essa clareza que nós precisamos ter. Todos os vícios eles surgem nesse lugar de autoafirmação para que o cérebro diz assim, agora eu preencho esse buraco. E aí o cérebro ele vai encontrar caminhos para preencher. E normalmente esses caminhos são caminhos que criam vícios, criam dependências e a pessoa fica preso nesse ciclo vicioso. Então o cérebro ele sempre vai precisar estar viciado em alguma coisa, sempre, sempre. Então é esse entendimento que nós precisamos ter a partir de hoje, de que o meu cérebro vai precisar estar viciado em alguma coisa sempre, porque são esses vícios que nos mantêm vivos. Então, vocês já perceberam aquelas pessoas que começam a correr, por exemplo, e ficam viciadas na corrida? Então, o cérebro vicia, porque o que
porque quando você começa a correr, você começa a desafiar o cérebro. E aí o cérebro percebe que se ele ajustar naquele limite que a corrida impõe, logo ele se sente viciado naquilo. Por quê? Porque depois que você para de correr, é liberado um monte de hormônio, de sensação de bem-estar, de vitória, de eu consigo, eu sou poderoso, eu materializei. Você entende que sempre é essa leitura de eu materializo, eu executo, eu tenho força. Quando eu corro, eu me sinto forte, eu me sinto capaz, que é o que faltou lá atrás? É essa presença do Pai, entende? Então, tanto os vícios bons quanto os vícios que degradam o corpo físico, eles têm a mesma leitura para o cérebro, que é essa recompensa, essa entrega de força, de materialização, de execução, essa leitura para o cérebro de que o pai faltou, né? O pai, a energia do pai, a energia do masculino faltou lá atrás, mas agora eu compenso sozinho. Então é esse entendimento que nós precisamos ter, que sim, todos os vícios nos mantêm vivos. Todos os vícios são fugas da realidade para nos manter vivos, tanto os bons quanto os ruins. Então, se tem os ruins, se tem um exemplo como a corrida, né? Então, assim, todos os vícios, vício em jogo, né? Então, assim, é sair da realidade. As pessoas, agora está muito em alta, né? As pessoas viciadas em jogos estão perdendo muito dinheiro com isso. Por quê? Porque uma vez que eu estou ali no vislumbre da tela ou de qualquer outro jogo, eu saio da minha realidade, eu saio daquela dor que estava pulsando do buraco, e aí ali no jogo eu materializo, eu ganho, então é aquela adrenalina, é aquela execução de que eu posso, eu faço sozinho, eu não preciso de ninguém, entende? Então é esse entendimento que nós precisamos ter. E diante desse entendimento, hoje nós trazemos a reflexão. No que o meu cérebro está viciado hoje? É cigarro? O que eu preciso a chupeta que faltou, né? Então, o cigarro ele é a chupeta que faltou. O álcool é sair dessa realidade, essa anestesia para sair da raiva, da dor, aquele sentimento de vingança. O álcool. A droga é literalmente para fugir da dor. Então, tudo aquilo que me tira da realidade que eu preciso encarar, de que eu preciso ressignificar e trazer novo sentido, eu vou para algum vício. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter. Hoje, a minha pergunta para nós todos hoje. Hoje, qual é o que me tira da realidade? O que me faz ter esse sentimento, essa sensação de bem-estar? E depois que eu faço o ato em si, né? Eu executo o vício que traz esse sentimento, essa sensação de bem-estar, de vitorioso, de eu consigo, de eu faço, eu aconteço. O que hoje você está fazendo repetidamente tem causado isso? Então, sim, isso é um vício. Uma vez que você consiga identificar, você olha para esse vício e pergunta: isso está me fazendo bem? Então, é uma atividade física, é uma corrida, é algo que me traz mais saúde? Ou é algo que está deteriorando o meu corpo físico, a minha saúde física, emocional e mental, não só minha, mas como das pessoas que estão ao meu redor? Então, esse é o convite para hoje. Quais são os caminhos neurais de vícios que o seu corpo, que o seu cérebro encontrou para te fazer permanecer vivo? E se for o vício do álcool, do cigarro, da droga, se for o vício de compras, de permanecer em dívida, de trabalhar excessivamente, enfim, se for algo destrutivo, você precisa de ajuda para ressignificar, você precisa de ajuda para olhar para a raiz, de onde começou esse vício. E aí, com essa ajuda de olhar para isso, você precisa encontrar um novo significado. Por exemplo, eu uso drogas para fugir da dor. Qual foi a dor? A dor de perder alguém? A dor de se sentir incapaz, de ter sido humilhado? Qual foi a raiz da dor? Logo, eu olho para o aqui e agora. Por exemplo, se foi eu ter perdido alguém da família, morreu alguém. Aí eu olho o meu novo vício tem que ser eu olhar e contemplar as pessoas que permaneceram, que ficaram, que ainda estão aqui e que eu estou vivo, entende? Então, assim, trazer um novo olhar, um novo significado para aquela raiz de dor, e aí você cria um novo vício, porque sim, o teu cérebro vai precisar de um novo vício até você ressignificar, até você compreender que não precisa mais usar aquele caminho neural, aquele vício da droga, do cigarro, do álcool, enfim, aquele vício que estava destruindo a sua própria vida. Então, esse é o convite para hoje, para que possamos olhar. E se for algo bom, que nós possamos mediar isso. Por exemplo, eu estou fazendo corrida, mas chega um ponto que a pessoa está correndo tanto que ela já não tem mais
combustível físico para permanecer na corrida, por mais saudável que seja a corrida. Então, é encontrar o equilíbrio de todo e qualquer vício que o nosso cérebro esteja neste momento. Encontrando o equilíbrio, encontrando um novo significado, encontrando um novo sentido, eu consigo permanecer com a minha inteligência emocional em equilíbrio, em harmonia. Logo, eu trago essa harmonia para o meu corpo físico, para as minhas relações e para todas as áreas da minha vida. Então, faça essa identificação hoje, traga clareza, coloque luz sobre isso hoje e faça de hoje o melhor dia da sua vida. Deus abençoe a sua vida. Eu declaro o favor de Deus sobre a sua vida, que Ele te traga clareza, discernimento, direcionamento, para que você possa ressignificar e fazer um novo fluir diante dos vícios que o seu cérebro precisa para te manter vivo, para te manter disponível e transbordante no aqui e agora. Um beijo no seu coração e eu te espero amanhã para o nosso 11º dia do nosso alinhamento integrativo. Até amanhã.